Olá galera, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 12 de Geometria Analítica e o nosso tema de hoje será a intersecção de retas num plano cartesiano. A gente vê brevemente lá no 8º ano, galera, no ensino fundamental, a questão da intersecção de retas a partir de resolução de sistemas lineares, certo? A gente vai rever aqui novamente, agora com um enfoque mais da geometria analítica mesmo, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai considerar duas retas, L1 e L2, que se interceptam em um ponto P, cujas coordenadas são A e B. Então, é isso que nós temos aqui graficamente. Duas retas se interceptando, concorrem através de um ponto, que é o ponto P, e esse ponto P tem coordenadas A e B, ok? Como eu falei, o P ele pertence às duas retas simultaneamente, certo? Então, ele precisa também, simultaneamente, satisfazer as equações das duas retas que nós tenhamos. Se isso é satisfeito, ou quando isso é satisfeito, é quando esse par ordenado aí, essas coordenadas A e B, satisfazem, né, as minhas duas equações das retas simultaneamente. Então, eu posso dizer que esse par ordenado é solução do meu sistema linear, que é composto pelas duas equações das retas que nós temos aí concorrendo, certo? Então, portanto, basta a gente resolver o nosso sistema formado pelas equações das duas retas que nós temos, certo? Ou seja, resolver um sistema composto por duas equações de duas retas é simplesmente encontrar as coordenadas do ponto que pertence simultaneamente às duas retas. Ou seja, quais são as coordenadas dos pontos, né, que é o ponto de intersecção dessas duas retas. Então, é isso que a gente almeja fazer aqui. Então, exemplo 1. As retas RS de equações x mais y menos 4 igual a 0 e 2x menos y mais 1 igual a 0, respectivamente, se interceptam num ponto de coordenadas A e B. Então, eu vou pedir para vocês aí, determine as coordenadas deste ponto. Então, pessoal, a gente vai fazer o quê? Resolver um sistema linear cujas equações são as equações das duas retas que nós temos. Então, normalmente no sistema linear, nós deixamos no primeiro membro de cada equação os valores que têm uma incógnita, né? Nesse caso são x e y, e no segundo membro nós deixamos o nosso termo independente, certo? Então, nós deixamos nesse formato aqui, normalmente, para a gente resolver o nosso sistema linear. Então, nós precisamos encontrar qual é, ok? O par ordenado que satisfaz essas duas equações simultaneamente. Beleza? Nós vamos utilizar qualquer método, pode ser utilizado para resolver o sistema, fica a critério de cada um. Vou fazer aqui nesse caso pelo método da adição, porque eu posso somar as duas equações e com o objetivo de eliminar uma delas. Nesse caso eu não preciso fazer nenhuma transformação linear, eu já posso simplesmente somar diretamente, que eu posso notar que eu vou eliminar a variável y, né? Então, mais y com menos y sobra 0, x mais 2x, 3x, e no segundo membro, 4 menos 1, 3, ok? Então, nós chegamos que 3x é igual a 3. Ou seja, 3 vezes quanto que dá 3? Então, 1, né? Porque 3 vezes 1 é igual a 3. Quando eu encontro um dos valores das minhas coordenadas, basta eu retornar no meu sistema linear e escolher alguma dessas equações. Normalmente, a gente pega as que a gente acha mais fáceis, né? De manipular. Então, eu vou pegar a equação x mais y igual a 4. Eu conheço o valor do x agora, então eu vou substituir. No lugar do x eu vou colocar 1 mais y igual a 4. Então, 1 mais quanto que dá 4? 1 mais 3. Então, o nosso y é igual a 3. Chegamos aqui no nosso par ordenado, certo? Então, as coordenadas desse ponto P são 1 e 3. Geometricamente, galera, o que significa esse ponto P com coordenadas 1 e 3? Significa que, no plano cartesiano, se eu fazer ali em vermelho, né, a reta R, ok? E em azul a reta S, elas vão se interceptar em um ponto cujas coordenadas são as coordenadas do ponto P que nós acabamos de encontrar resolvendo o sistema. Abscissa 1 e ordenada 3. Então, esta aqui é a interpretação geométrica quando eu estou resolvendo um sistema linear. Então, vamos, pessoal, para o exemplo de número 2. As equações das retas suportes de um triângulo são x mais 6y menos 11 igual a 0, 3x menos 2y mais 7 igual a 0 e x menos 6y menos 5 igual a 0. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo. Então,
para a gente entender o que está acontecendo aqui, geometricamente, nós temos uma reta L1, ok? Temos uma segunda reta que intersecta a reta L1 e temos uma terceira reta que intersecta a L1 e a L2. Quando elas se intersectam, elas concorrem por um ponto, e esse ponto aí vão ser os vértices do nosso triângulo, que vão ser pontos do plano cartesiano, cujas coordenadas é o que o problema está nos solicitando. Tudo bem? Então, nós vamos dizer o seguinte, galera, que a intersecção de L1 com L2 é um ponto A, a intersecção de L1 com L3 é um ponto B, e a interseção de L3 com L2 é um ponto C. E a partir dessa figura genérica que a gente considerou, a gente vai considerar que a reta L1 é da equação x mais 6y menos 11 igual a 0. A equação L2, da reta L2, é 3x menos 2y mais 7 igual a 0. E a nossa L3 equação é x menos 6y menos 5 igual a 0. Ok, galera? E dessa forma, pessoal, nós precisamos calcular as intersecções. Então, eu tenho 3 intersecções para calcular, cujas essas intersecções, que são pontos com pares ordenados, representam os 3 vértices do nosso triângulo, certo? Calculando a intersecção de L1 com L2, que nós chamamos de vértice A. Então, eu vou pegar a equação de L1 e L2. Já deixei ali no formato para a gente resolver o sistema. Observem que quando eu for fazer pelo processo da adição, eu preciso fazer uma transformação. Para eu eliminar, no caso, eu quero eliminar o y, tá? Para a gente encontrar primeiramente o valor do x. Basta eu multiplicar a segunda equação toda por 3, porque o valor que está com o y vai ficar com menos 6. Quando eu somar, vai zerar. Então, nosso sistema vai ficar o seguinte: x mais 6y igual a 11. A minha segunda equação toda multiplicada por 3. Então, 9x menos 6y igual a menos 21. E agora sim eu posso somar. E eu posso analisar que eu vou conseguir eliminar mais 6y com menos 6y. Somando x mais 9x, 10x e 11 menos 21, menos 10. 10 vezes quanto, pessoal, que dá menos 10? Menos 1. Então, portanto, o nosso x é menos 1. De posse do valor de x, posso encontrar o valor de y substituindo em uma equação dessas duas aí. Vou usar a primeira, x mais 6y igual a 11. Se o x é menos 1, só vou substituir, mais 6y igual a 11. Resolvendo essa equação, a gente fica com 6y igual a 11 mais 1. Então, 6 vezes quanto que dá 11 mais 1? 11 mais 1 é 12. Então, 6 vezes quanto que dá 12? 6 vezes 2. Por isso, y é igual a 2. Então, temos aí as coordenadas do nosso ponto A, que representa um dos vértices do nosso triângulo. Coordenadas menos 1 e 2. Tudo bem? Calculando agora o vértice B, galerinha. Intersecção de L1 com L3. Então, eu vou formar um sistema com as equações das retas L1 e L3. Observem que eu não preciso fazer nenhuma transformação para resolver pelo método da adição. Eu já consigo, ao somar, eliminar o que está ali multiplicando o y. Mais 6y com menos 6y, zeramos. E x mais x, 2x. E no segundo membro, 11 mais 5, 16. Pessoal, 2 vezes quanto que dá 16? 2 vezes 8. Então, portanto, o nosso x é igual a 8. Ok? Agora, encontrando o valor de y, pessoal. Vou voltar em uma das equações, vou pegar a primeira e vou substituir. Onde tem x, eu vou colocar 8. Então, vamos ficar com 8 mais 6y igual a 11. 6y vai ser igual a 11 menos 8, porque eu preciso subtrair 8 nos dois membros. Ok? 6y é igual a 3. Então, y é igual a meio. A gente vai ficar com y igual a 3 sextos e simplificando, y igual a meio. Temos as duas coordenadas aqui, então. Ponto B, que é o nosso vértice B, tem coordenadas 8 para x e meio para y. Então, já temos as coordenadas de dois vértices, pessoal. Ainda falta o nosso terceiro vértice aí, que é o vértice C, que é a intersecção da reta L2 com a reta L3. Então, o sistema que nós temos é 3x menos 2y igual a menos 7 e x menos 6y igual a 5. Eliminando a coordenada, perdão, o termo que envolve o y, se eu quiser, basta eu multiplicar toda a primeira equação por menos 3. Pessoal, aí a resolução do sistema fica a critério de cada um. Eu posso, se eu quiser, multiplicar a segunda equação por menos 3 para eliminar o x, ou fazer uma divisão, tá? Posso fazer o que eu quiser ali para tá fazendo a simplificação. Nesse caso, eu prefiro ali inicialmente eliminar o y para já achar de cara o valor de x,
ok? Então, eu vou multiplicar toda a primeira equação, vai ficar menos 9x mais 6y igual a 21, e repito a segunda equação. Observem que pelo método da adição, vou conseguir novamente simplificar os termos que estão envolvendo x. Agora, 9x mais x, menos 8x, e 21 mais 5, 26. Então, x igual a 26 sobre menos 8. Como os dois são números pares, posso dividir tudo por 2. Então, x é igual a menos 13 quartos. Tudo bem? Encontramos o valor do x, volto em uma das equações do meu sistema, substituo o valor do x, nesse caso, menos 13 quartos, ok? Menos 6y igual a 5. Só repetir o restante da equação. Posso multiplicar todos os termos, pessoal, para eliminar essa fração e trabalhar com números inteiros. Multiplicar todos os termos por 4, ok? Aí, na fração, eu simplifico. Depois, 6y vezes 4, 24. E 5 vezes 4, 20. Agora, somando 13 em ambos os membros, a gente fica com menos 24y igual a 20 mais 13. 20 mais 13, 33. Menos 24, eu posso dividir ambos os lados por menos 24. Então, eu vou ficar com menos 33 sobre 24. Observem que o 33 e o 24 são múltiplos de 3. É o maior divisor comum entre eles. Então, eu posso simplificar dividindo numerador e denominador por 3. Menos 33 dividido por 3, 11. E 24 divididos por 3, 8. Então, nós temos as coordenadas do nosso ponto C, que é o nosso vértice também do triângulo. Menos 13 quartos na abscissa e menos 11 oitavos para a ordenada. Pessoal, geometricamente, graficamente, é isso aqui que a gente tem. O L1, nós temos a equação da reta em roxo no gráfico. O L2, a equação também, né, no gráfico. E L3 ali em verde também para nós. Então, cada intersecção representa o vértice de um triângulo, ok? Então, aqui nós temos o vértice A, de coordenadas menos 1 e 2. Aqui nós temos o vértice B, de coordenadas 8 e meio. E aqui embaixo, no terceiro quadrante, nós temos o vértice C, de coordenadas menos 13 quartos e menos 11 oitavos, que foi o que nós estávamos procurando. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a aula, que tenham gostado. Fiquem atentos à nossa próxima aula, que será de perpendicularismo entre retas. E até a próxima, pessoal!